Então é isso, meninas. A gente vai aprender aqui um pouquinho com essa falange que chegou, dos erês, né? Do plano astral. E esse é um trabalho muito necessário nas psicosferas mais densas, nos locais de maior densidade. Porque eles trabalham com uma frequência que é cósmica, que é chamada alegria. Então, às vezes, a gente pensa que quando entra uma entidade brincante, uma entidade que brinca, que ri, que faz piada, como nos fizeram levantar, depois sentar, né? Tudo tem um motivo. Eles trabalham com vibrações muito alegres, que são vibrações muito profundas. E essa falange, né? A história dessa falange vem de uma necessidade de quebrar crenças no plano astral. Existia no começo da organização do plano astral, quando Sananda começou a organizar as cidades espirituais, os hospitais, toda a parte da estrutura das dimensões umbralinas, né? Se teve também uma necessidade de organizar as falanges, que são os grupos de apoio aos trabalhos socorristas, né, e educativos. E dentro desses pensamentos, desses seres ligados a Sananda, que são os mestres, seres ascensionados, se descobriu que havia uma crença no planeta Terra de muita vergonha, e esse estigma, é mesmo um estigma, o estigma de vergonha, que estava densificado, né, na massa magnética da Terra, que é a grade planetária desde Atlântida. O estigma da vergonha era muito grande. E a vergonha vinha de um pensamento muito sisudo, muito sério, de um auto-julgamento absurdo. Então, as hierarquias, né, de apoio à evolução do planeta Terra, eles compreenderam que precisava de uma falange, ou seja, de um grupo de frequência vibratória, de formas, pensamentos e formas, né, emocionais, que trabalhasse a partir da sustentação da alegria. Porque a alegria é um nível de frequência que coloca o ser humano num estado de catarse. É uma catarse. É uma catarse absolutamente neutra. Os outros sentimentos, as outras frequências altas também são neutras, mas a alegria é uma frequência de uma catarse que leva o ser humano, o indivíduo, para a sua fase infantil, para a criança. Então, quando um espírito, esteja ele no plano físico encarnado, esteja ele no sentido antimatéria, né, numa dimensão espiritual, quando ele ri, quando ele se entrega mesmo à risada, à brincadeira, à alegria, ele entra na sua criança. Quando ele entra na sua criança, ele não tem vergonha de nada. Ele simplesmente se entrega ao momento de ser criança. Então, quando essas hierarquias espirituais, essas altas hierarquias espirituais, né, estavam ajudando na organização dessas falanges, para que essas falanges trabalhassem nas linhas de frente, em diferentes frequências, justamente foi para que pudesse levar os humanos e esses espíritos humanos para a criança, para o seu lugar mais puro, para o seu lugar mais genuíno. E nesse sentido se aproximaria do seu nível de alma. Então, a partir daqueles momentos mais densos, e assim, essas hierarquias, essas egrégoras, essas falanges só ficaram conhecidas depois, principalmente, mas não quer dizer que não antes, principalmente depois que Allan Kardec trouxe a doutrina espírita. Mas antes disso, nas antigas tradições do Egito, nas escolas de mistério do Antigo Egito, nas tradições antigas e ancestrais da África, nas tradições antigas e ancestrais dos celtas, as falanges, elas já existiam. Já existiam um conhecimento desses grupos que trabalhavam dirigidos por um objetivo. E que eles tinham, né, permissão para trabalhar no nível da Terra. Então, os erês, ou seja, os espíritos que se colocam como crianças,
São espíritos que também continuam, que estão também em treinamento, treinamento no sentido evolutivo, não vou usar a palavra treinamento. São espíritos que também estão evoluindo, mas eles têm um propósito ligado a um plano mais imaterial. Eles tem Ereana que vai encarnar? Pode ter Ere que está vivendo um processo evolutivo na sua falange, mas que chega um momento dentro do seu estágio evolutivo que ele pode voltar no plano encarnatório. Pode haver isso. De qualquer maneira, esses espíritos que trabalham nessas falanges, e são falanges altas, eles têm uma envergadura moral e uma consciência forte, muito estruturada. Eles já estão num processo evolutivo adiantado. Então, ao contrário do que se pensa, isso nós estamos falando das falanges. Às vezes descem em centros espíritos que não estão qualificados dentro das falanges. E às vezes o médium não compreende a qualidade desse espírito. Mas essas falanges, né, a falange que chegou aqui, que é uma falange bem ancestral, bem ancestral. Da época ainda de Sananda, quando estava como Jesus. Então essas falanges antigas, né, que inclusive treinam outras falanges, elas têm um preparo, né, são espíritos muito preparados. São espíritos com conhecimentos crísticos muito profundos. Então, a esse respeito, essa falange dos herês, né, eles trazem justamente o princípio dessa alegria. Compreendendo essa alegria como a base de uma reconexão do ser humano à sua pureza. Então, quando eles entram para trabalhar nos planos físicos, dentro de centros de umbanda, ou terreiros, ou trabalhos ligados ao esoterismo, não importa, ou até às vezes através de um médium único, eles trazem a frequência de alegria que está disponível não na identidade de um ser, mas a frequência da alegria que está disponível em tudo. É isso que eles querem nos ensinar também. Sabia que uma rosa tem a frequência da alegria? É por isso que quando a gente olha uma rosa a gente sorri. Sabia que os animais têm frequência de alegria? Sabiam que as árvores têm frequência de alegria? Tudo o que está em equilíbrio tem frequência de alegria. Então, quando eles entram, né, em ambientes, em psicosferas muito densas, eles entram levando o equilíbrio da alegria. Eles entram brincando, eles entram rindo, eles entram desarmando os espíritos mais embrutecidos. Os espíritos mais embrutecidos são aqueles que têm mais vergonha e culpa. Vergonha e culpa são duas emoções extremamente densas e umbralinas. São emoções que levam o ser humano no circuito umbral mais e mais denso. Então, quando eles entram para trabalhar, eles desarmam esses seres, né, que estão ali totalmente embrutecidos pela culpa e pela vergonha. E essa culpa e essa vergonha faz com que algumas vezes, ou talvez muitas vezes, os seres tenham reações violentas e agressivas. Então eles desarmam até o ser mais e mais e mais violento. Eles desarmam através da brincadeira e da frequência da alegria. Então, eles pediram, né, para contar um pouco da história deles, um pouco de como eles trabalham, né, nos planos astrais, para que inclusive vocês em casa possam colocar de vez em quando um potinho de bombom e pedir para que vocês aprendam com os herês pela frequência da alegria e soltem a frequência da dor. Porque a frequência da dor, ela vem de um vício coletivo de que a cura é só através da dor. Não é verdade. A cura pode ser também através da alegria, que sempre é pela dor. Algumas vezes
Algumas vezes é pela dor, algumas vezes é pela doença. Sim, se aprende muito, muito, realmente, nessas situações, e precisamos ser resignadas nos nossos aprendizados. Mas também aprendemos muito pela brincadeira, aprendemos muito pela alegria, aprendemos muito pela frequência da alegria. Então, se vocês quiserem levar essa frequência para casa e pedir para que essa falange, essas egrégoras, né, dos herês ensinem a vocês a como aprender através da alegria, dessa frequência, como trabalhar através dessa frequência, coloquem bombons para eles e, de preferência, joga mel por cima. Joga assim, bastante mel por cima para ficar bem melado. E aí, joga bastante mel para criar a alquimia. Eles não comem, é a alquimia que necessita para poder acontecer a manifestação no plano também, né, da nossa dimensão, é a alquimia. Então hoje eles vieram agradecer por terem sido reverenciados, vieram dizer que estavam trabalhando aqui, tá vendo? Que eles estavam trabalhando aqui na primeira parte dos nossos trabalhos junto com os dragões, que por mais que não tenha sido permitido a ver, algumas vezes não é permitido a ver o trabalho deles. Olha só, por quê? Vou entender por quê. O trabalho deles, gente, é tão denso, eles vão em locais tão densos, que às vezes é melhor nem mostrar. É muito denso os lugares que eles vão, então é melhor nem mostrar. Então, é fétido onde eles vão, mas eles vão sorrindo, eles não julgam, entendem? Eles vão brincando, eles vão sorrindo, e aí eles levam o campo das flores, aí eles transformam. Então, onde houver campos difíceis, onde houver campos endurecidos, lembrem dos herês. Lembre-se deles. Como os herês fariam nessa situação? Brincariam. Isso aí. Brincariam. Encontrariam, né, o caminho. Encontrariam um caminho para brincar. Encontrariam um caminho para ressignificar esse campo de dor. Encontrariam alternativas para levar a alegria a um momento de densidade. Então, essa é a mensagem deles pra gente. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Os herês, eles são espíritos, energias de crianças, mesmo, ou eles só se apresentam desse jeito para poder facilitar a comunicação com a gente, como os pretos velhos, que não são pretos Alternativa B. Vai se comunicar. Essa pergunta aqui no meu juízo. Alternativa B. Porque, na verdade, não existe... Para poder trazer alegria, porque quando a gente vê criança, a gente ri, né? A gente ri. Exatamente. É a segunda alternativa. Até porque, assim, as crianças em si não existem. Nós somos atemporais. Nós ficamos criança no estado evolutivo da matéria. A criança é a matéria. Quando a gente está no estado de matéria. Quando a gente está no estado de matéria. E eles se apresentam assim de maneira infantil porque quebra as nossas pernas. A gente... Aí vem a criança. Eles têm todas as estratagemas que vocês imaginam. Se aparecesse um ogro com frequência da alegria, ninguém ia acreditar, né? Frequência da alegria. Viu que funciona também? Viu que funciona também? Não é a aparência, é o estado de espírito, é o estado da criança. Alguma pergunta, meninas, para eles? Eles estavam aqui o tempo todo, viu? Eles estavam nas partes mais densas. Por isso que eles disseram que não tinham nem permissão de se mostrar. Na Umbanda se fala isso também, que o herê vai onde até acho que nem Exu vai. Nem Exu vai. Na Umbanda se fala isso mesmo. Ele me disse aqui.
Por conta da frequência deles. Eu sabia eles dos vão herês. nesse lugar. Porque Eles conseguem. porque eles Vai desmontam. nas almas, né? Tu vai igual eles pra desmontam. João, vai. Eles É vão a criança mesmo, uma criança te Porque desmonta. você acha frágil, né? Tudo, mas vai. Até onde Exu não vai. E eles são uma equipe muito coringa. Eles trabalham com várias falanges. Eles estão em muitas falanges ao mesmo tempo. Eles trabalham com as Marias, eles trabalham com os mestres ascensos, eles trabalham com todas as equipes ligadas aos orixás, eles trabalham com os estelares, porque eles fazem as pontes aqui para o plano material. Eles são uma equipe muito coringa. Então, eles não estão ligados a uma tradição. Eles são chamados, eles vão aonde precisam deles. É assim que eles funcionam. Apoia um todo, né? Eles apoiam um todo. E tem muitos deles, o que veio aqui, ele até não ele é irônico, ele é sarcástico. Ele só tá com umas ironiazinhas assim. Ele tem uma brincadeira diferente dos outros herês. Ele é bem antigo, ele estava na época em que Sananda organizou. Eu senti o que veio falar comigo aqui, que ele fez parte da formação da primeira falange dos herês. Ele está muito tempo trabalhando dentro da falange dos herês. Ele conhece a frequência da alegria. Por isso que ele veio mostrar que a frequência da alegria é a frequência do equilíbrio que está em tudo. E se a gente olha, né, tudo que está em equilíbrio, a gente se sintoniza a frequência de alegria. Daí a gente consegue levar essa frequência para tudo o que a gente faz. É isso que ele vem ensinar. A gente consegue sustentar essas frequências.